Olá, estudantes do sexto ano da EJA. Eu sou o professor Anderson Diniz, de Língua Portuguesa, e vou apresentar aqui para vocês o primeiro assunto que nós vamos começar a estudar, que vai ser esse texto aqui, que tem o título A Pedra. Esse texto tem alguns espaços em branco que devem ser preenchidos com estas palavras que estão aqui em cima. Então eu sugiro que vocês leiam o texto uma primeira vez, mesmo com esses espaços em branco. Aí depois volte para o início e tente ir encaixando estas palavras em cada espaço aqui. Se você estiver com esta folha impressa, você pode responder aqui na folha mesmo. Ou, se você preferir, você pode responder no caderno também. Se você não estiver com esta folha impressa, aí você pode responder no caderno. Responda primeiro a lápis. Aí, quando você terminar as respostas, você pode passar a caneta azul ou preta. Aí, depois que terminou de preencher todas as palavras, todos os espaços em branco aqui nesse texto, aí abaixo existem 10 questões sobre esse mesmo texto aqui acima. Você pode reler o texto e ir tentando responder cada pergunta aqui, sempre de acordo com o que está escrito no texto. Aí, se você estiver com esta folha impressa, você pode responder aqui na folha mesmo. Ou, se preferir, pode responder no caderno também. Se não estiver com esta folha impressa, aí você pode responder no caderno. Responde primeiro a lápis e depois passa as respostas à caneta de tinta azul ou preta. Caso haja alguma palavra aqui que você não saiba o significado, você pode pesquisar na internet pelo significado da palavra para que você possa entender melhor o texto e consiga responder as questões. O segundo assunto vai ser divisão silábica. Divisão silábica nada mais é que separar as sílabas das palavras. Então, este primeiro texto aqui, nós temos algumas regras que devemos respeitar quando vamos separar as sílabas das palavras. Então, a primeira regra aqui, é importante saber que não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Separar as sílabas e formar uma sílaba BS não está correto, porque essa sílaba BS não tem nenhuma vogal. Eu preciso juntar estas consoantes com uma vogal. Então, no caso aqui da palavra substância, as consoantes B e S ficaram juntas aqui porque elas estão apoiadas nesta vogal U. Caso eu separasse, elas ficariam sem nenhuma vogal para se apoiar, e isto não existe na língua portuguesa. Então, aqui a palavra substância, a separação correta é substância. Aí, quando nós temos os encontros consonantais CH, LH e NH, eu não posso separar o CH, nem o LH e nem o NH. Aí, quando nós temos estes encontros aqui de RR, SS, SC, XC, S, C com cedilha, AA, EE, OO, aí sim eu devo separar. Então, aqui nos exemplos das palavras, você pode ver que todos os exemplos que nós temos aqui, ó, AA, eles ficam separados. E ficam separados, O separados, S, C com cedilha, ficam separados, X separado do C, S separado do C, S separado do outro S e R separado do outro R. Quando nós temos aqui, ó, sub, o que vai acontecer é que, se após o sub vier uma vogal, o B vai ficar separado do U.
e se após o B vier uma consoante, o B vai ficar junto do U. Algumas pessoas, quando encontram uma palavra que tem NTE no final, têm o costume de deixar o N junto com o T, mas isso aqui não existe em português. Então, o correto seria deixar o N separado do T, como por exemplo na palavra estudante. Deixar este N junto com o T é incorreto, porque na língua portuguesa não existe a sílaba NTE. Então aqui o N separado do T é que é a forma correta. E finalmente, quando nós temos OBS e ABS, o que vai acontecer é que se após o S vier uma vogal, o S fica separado do B. Aqui nós temos outro exemplo. Após o S vem uma vogal, então o S fica separado do B. Aqui tem um exercício que é para separar as sílabas das palavras. Então, à frente da palavra, você pode ir separando aqui, colocando um ponto ou um traço para separar as sílabas. Se você tiver esta folha impressa, você pode responder aqui na frente mesmo. Se não tiver esta folha impressa, aí você pode responder no caderno. Responda primeiro a lápis, depois que terminar todas as respostas, aí você passa a caneta azul ou preta. Então, estas são as duas primeiras atividades que nós temos. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail anderson.diniz@scseduca.com.br. Então, bons estudos e até a próxima.